Hoje nós vamos conversar sobre o lado obscuro das dietas restritivas. Eu já comentei um pouco com vocês no último vídeo sobre a minha experiência, como é que eu cheguei na nutrição, e hoje eu queria falar especificamente sobre esse tópico das dietas restritivas para compartilhar com vocês as experiências que eu tive, as experiências que alguns pacientes tiveram, para eu preveni-los do erro e para vocês entenderem do porquê que isso normalmente não funciona e qual é o caminho de solução, qual é o caminho que realmente vai te ajudar a chegar nos objetivos que você almeja. O primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui é o que eu considero uma dieta restritiva. Não tem como a gente falar sobre o efeito dela se a gente não localiza bem o que eu quero dizer com esse termo. Para mim, dietas restritivas são essas dietas em que as estratégias aplicadas excluem grupos alimentares por completo. Por exemplo, você não pode comer carboidrato, você não pode comer fruta, você não pode comer isso aqui, você não pode comer aquilo ali. Ou também, a dieta restritiva pode ser a forma que você encara a sua alimentação. Então, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência individual, mas no meu contexto, as dietas que eu fiz ao longo do tempo, elas não eram o problema em si, porque elas não me restringiam no sentido de eu precisar cortar carboidrato, eu precisar cortar fruta, mas eu encarava essa dieta de uma forma restritiva. Eu encarava essa dieta de uma forma que me prejudicou. Eu não enxergava nenhuma flexibilidade, eu não enxergava nenhum caminho a não ser seguir exatamente o que estava prescrito. Então não é que a dieta em si era restritiva, mas a forma que eu encarava aquilo que me prejudicou muito a longo prazo. E bom, basicamente a primeira experiência que eu tive com dieta restritiva aconteceu de uma forma muito gradual. Eu comecei a me interessar por nutrição com 12, 13 anos, porque eu percebi que o meu peso era maior em relação às outras crianças, aquilo começou a me incomodar. Aquela fase, né, em que os meninos começam a gostar das meninas, você começa a gostar dos meninos, aí você começa a perceber que você é diferente do restante, né? Eu sempre fui mais gordinha do que as minhas colegas de sala, então isso começou a me afetar nessa fase especificamente e eu comecei a buscar informação sobre isso. E eu gradualmente fui tirando coisas da minha alimentação, até que ela se tornou restritiva, porque eu tinha criado ali minha própria dieta, né? Eu tinha criado com vozes da minha cabeça e dos blogs que eu lia na época, o que era uma alimentação ideal, e qualquer fator que me fizesse sair daquela situação, seja uma situação social, seja uma festa, seja uma reunião na casa de amigos, aquilo me desestabilizava emocionalmente. Aquilo realmente, para mim, parecia uma ameaça. Então, na verdade, para mim, o primeiro ponto que faz com que a dieta restritiva seja maléfica para você é quando você passa a encará-la dessa forma, independente do tipo de dieta ao qual você está se submetendo, se é uma dieta prescrita por um profissional ou se é alguma estratégia específica. Se você passa a encarar a dieta dessa forma, especialmente a longo prazo, a tendência é que você se isole cada vez mais, e eu não acho isso funcional. Ao longo do tempo eu fui aprendendo que isso, na verdade, pode te prejudicar muito na vida social e até mesmo no seu ganho de peso, porque você não consegue sustentar isso por muito tempo. Você pode sustentar até por alguns anos, como foi o meu caso, mas isso se torna inviável porque chega um momento que você passa a comer essas coisas que você se proibiu por tanto tempo e você passa a exagerar nelas, porque você não aprendeu a lidar com elas, entende? Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro lado obscuro que eu diria dessa mentalidade de restrição é essa questão. Você se isola, você não sabe lidar com comidas que são diferentes das que são propostas pela sua dieta e você se esquece de que a vida é feita de equilíbrio e que esse equilíbrio é possível. Então, você sempre encara como se estivesse no 8 ou 80. E essa mentalidade, acredite em mim, vai uma hora ou outra cobrar. Você vai colher consequências negativas disso a longo prazo. Outra questão que eu experimentei com dietas restritivas, isso aconteceu 2 vezes na minha vida. Então, nessa fase em que eu tava mais restringindo cada vez mais a quantidade, eu já tinha tido o meu primeiro ciclo menstrual, que foi com 12 anos, mais ou menos, e chegou um ponto que ele parou. Assim, ele simplesmente parou. Eu ia no ginecologista, fazia vários exames, para ver se algum hormônio estava alterado, não tinha nada alterado, estava tudo normal. E na época a minha ginecologista até me prescreveu hormônio feminino mesmo para que eu voltasse ao ciclo normalmente. Foi o terror para mim, porque aquele hormônio mexeu totalmente com o meu psicológico. Foi uma fase horrível, assim, foram uns 3 meses péssimos para mim.
mas eu precisei tomar isso pro meu ciclo voltar ao normal. E aconteceu, isso foi mais ou menos com uns 13, 14 anos. E também quando eu tinha 19, eu já estava na faculdade de nutrição, eu comecei a fazer um programa com um treinador. E naquela época ele prescrevia dieta também, sim, eu já fiz isso. E a dieta dele foi muito eficiente, eu perdi peso muito rápido, acho que foram uns 13 quilos, assim, em 4 meses. E nessa dieta, assim, tinha pão, tinha proteína, tinha legume, tinha carboidrato. Só que eu imediatamente tive alteração no meu ciclo menstrual. Eu também parei de menstruar ali durante uns 7 meses, mais ou menos. E aí, quando eu não tava mais aguentando a dieta, quando eu não tava mais sustentando aquele estilo de vida, eu comecei a ter ataques de exagero, comer muito de uma vez só, porque eu tava com fome e eu não podia saciar essa fome por meio da dieta, porque, enfim, era uma dieta, como eu disse, que eu encarava de uma forma restritiva, então se eu não tivesse exatamente ali comendo o que ele me pedia, eu sentia que eu tava fora da dieta. E como isso aconteceu, eu comecei a menstruar normalmente de novo. Eu comecei a ter o meu ciclo menstrual regular e estudando na faculdade de nutrição, depois eu fui perceber que, na verdade, todas essas alterações de ciclo menstrual que eu tinha tido na fase da adolescência, nessa fase inicial da vida adulta, eram porque eu não comia o suficiente. Existe uma tríade que chama Tríade da Mulher Atleta, eu posso até fazer um vídeo para vocês depois, mas você não precisa ser atleta para ter essa tríade, é só o nome, né, de uma síndrome, digamos assim, e que é perigosa a longo prazo, porque causa deficiências nutricionais, enfim, é muito comum entre atletas, mais comum entre atletas, ou pessoas que têm distúrbios alimentares, mas que estava acontecendo comigo porque eu não comia de forma suficiente naquele contexto. Então, esse é o segundo ponto. Se você tá numa dieta restritiva, dependendo do grau dessa restrição, você realmente passa a ter prejuízos fisiológicos. Você pode ter alteração menstrual se você é mulher, você pode ter queda de testosterona se você é homem. Eu já peguei paciente que fez umas dietas meio malucas, assim, aquela dieta do Khan, sabe? Disse que começou a perder cabelo. Então, é muito comum isso acontecer, mais comum do que a gente imagina, e não são todos os profissionais que estão preparados para lidar com isso. Não teve nenhum ginecologista que eu fui, por exemplo, que investigou a minha alimentação para ver se eu estava comendo o suficiente para ter um ciclo menstrual regular. Então, olha o cuidado que você tem que ter, né? Sempre que você vai fazer uma restrição calórica, uma restrição alimentar, você tá acompanhado com um nutricionista também, porque querendo ou não, nessas fases em que eu tive esse ciclo menstrual alterado, ou eu tava sendo acompanhada por mim mesma, com as informações que eu tirava dos blogs e tudo mais, que eu acho que é muito semelhante ao que as pessoas fazem hoje com o Instagram, com o TikTok. E em uma outra fase eu tava acompanhada por um profissional que era educador físico, na verdade, né? Por mais que a dieta dele tenha me feito perder ali muito peso, ele não sabia desse quadro, ele não sabia que isso era uma possibilidade, que é uma das matérias, na verdade, de nutrição, e que eu desconfiava, né? Eu lembro que isso aconteceu na mesma época, inclusive, que eu tava estudando isso na faculdade. Então, eu lembro de estar, assim, com essa dúvida na cabeça. Eu falei, poxa, por que que eu não tô tendo ciclo, né? O que tá acontecendo comigo? Tem alguma coisa de muito errado acontecendo. Eu lembro de eu ter entrado na aula de bioquímica ou patologia, eu não lembro exatamente se era fisiologia, eu lembro que era um professor que era biomédico. E ele comentou sobre essa tríade e eu fiquei, assim, assustadíssima, porque eu sabia, na verdade, que era o meu caso. Eu sabia que tinham grandes chances de ser meu caso. E dito e feito, quando eu comecei a comer, não por vontade própria, digamos assim, eu comecei a ter esses ataques, porque eu não aguentava mais aquela dieta que eu tava passando fome. Aí meu ciclo voltou ao normal. Então eu quero que vocês entendam que isso não é normal. Você ter alterações fisiológicas, você começar a sentir cansaço excessivo, queda de cabelo, ter alteração no ciclo menstrual, ter alteração na disposição, isso é sinal de que a sua dieta tá insuficiente ou que tem alguma vitamina insuficiente também. E o terceiro ponto aqui, que eu acho que é o principal ponto que eu falo para os meus pacientes, acho que poucos pacientes meus chegaram em pontos tão extremos assim, sabe? De ficar com baixo peso, de terem alterações em relação à saúde. Isso acontece com a menor parte das pessoas, mas o que eu vejo é uma alteração muito significativa em quem ou faz dieta restritiva, né? Exclui grupos e tudo mais. Ou encara a dieta dessa forma mais restritiva, que foi como eu encarei ao longo de muito tempo, é que a pessoa não sabe lidar quando ela precisa sair da dieta. Então, por exemplo, quando você é convidado para um aniversário no meio da semana, quando você vai para casa do seu amigo no meio da semana e a mãe dele te oferece um bolo,
Quando você vai pra casa da sua avó e tem uma comida diferente, você se desestabiliza, você não sabe como lidar com aquilo, e aí como você tem essa mentalidade assim de ou eu tô dentro da dieta, ou eu tô fora da dieta, e você é muito exigente nisso, você acaba lidando com essas situações da forma errada. Você lida com essas situações de uma forma como se fosse um escape, como se fosse uma oportunidade de sair da dieta. E aí você, na sua cabeça, você pode fazer o que você quiser. Então a tendência é o quê? É ao longo do tempo você ter esse efeito sanfona. É você, em um momento, estar totalmente dentro do plano que seu nutricionista fez pra você, em outro momento você tá totalmente fora e dane-se quanto você come. E a vida não é assim. Essa capacidade de moderação, essa capacidade de equilíbrio, essa capacidade, esse jogo de cintura, de saber equilibrar a sua vida social com a sua alimentação saudável, é essencial para você manter esses resultados a longo prazo. Porque é aquela coisa, você seguir uma dieta, seja uma dieta restritiva, seja uma dieta prescrita por um nutricionista bom, né, que tenha toda a variedade de alimentos e tudo mais, a depender da forma como você encara, se for muito inflexível, você vai colher resultados negativos disso a longo prazo, porque é o que eu falei pra vocês, sempre vai existir festa, sempre vai existir aniversário, sempre vai existir Natal, Ano Novo, existem situações sociais. E não adianta a gente ignorar isso, que é como nós normalmente fazemos quando estamos nessa dieta restritiva. O que adianta é você encontrar uma forma que você consegue lidar com isso de uma forma saudável, entende? De uma forma equilibrada, para que você esteja presente, para que você participe e ao mesmo tempo consiga seguir normal, sem culpa, a sua rotina depois. E isso leva tempo, isso leva acompanhamento, que é o que eu sempre falo para os meus pacientes. E isso leva muita dedicação. É uma habilidade, na verdade. Nenhuma dieta pronta vai te entregar isso. Não tem nenhum protocolo, não tem nenhuma low carb, nenhum jejum intermitente, nenhum plano alimentar que vai entregar isso para você. Você precisa de alguém que te ensine isso. Você precisa de alguém que encare as coisas de uma forma diferente da que você encara, para te falar, ó, esse caminho é possível, sabe? E eu acho que quando a gente tem essa visão mais extremista de dieta restritiva, a gente perde essa oportunidade de encontrar esse equilíbrio, que na verdade é o que vai fazer você ficar satisfeito no fim das contas, não só com os resultados que você colheu da sua dieta, mas também com a sua vida, porque eu acho que quando você procura emagrecimento, ganho de massa muscular ou algum objetivo estético, no fim das contas você quer ser feliz. E se o seu objetivo de alguma forma tá te atrapalhando em outra esfera da sua vida, tá te impossibilitando de viver aquilo de forma plena e tranquila, tem algo atrapalhando essa felicidade, tem algo que não tá bem ajustado. Então vale muito a pena você ir atrás disso e de você encarar as coisas de uma forma diferente. Não é o protocolo específico que vai te fazer mal. Você fazer uma low carb, você fazer um jejum intermitente, você fazer um plano alimentar com um nutricionista não vai te fazer mal, muito pelo contrário. Mas você precisa de uma pessoa que saiba te orientar nesse sentido, para que você consiga ter essa flexibilidade mental e para que você não se lasque como eu me lasquei no fim das contas, para que você não tenha esse prejuízo fisiológico quando uma dieta não é prescrita por um nutricionista e que você também não tenha esse prejuízo mental, que aí às vezes nem vem do profissional que você tá passando, mas da forma que você encara as coisas. É super importante vocês procurarem um profissional que esteja disposto a te ensinar a lidar com essas coisas. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você falar comigo no WhatsApp, para você marcar a sua consulta, se você tem dificuldade nessa parte, se você tem curiosidade de como é que é realmente uma dieta equilibrada, é um estilo de vida que realmente vai fazer diferença para você, para os seus resultados a longo prazo e vai te deixar em paz com a sua vida social, com comer o que você gosta, pra gente encontrar juntos esse equilíbrio, tá bom? Deixa aqui também nos comentários se você quer que eu fale sobre algum tema nos próximos vídeos e a gente vai se falando por aqui. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima!